Hoje nós vamos falar sobre instinto materno. Ele existe? Não. O que é o instinto materno? É uma criação que foi feita no século XIX para justificar a permanência da mulher dentro da casa e justificar a saída do homem para o mercado de trabalho. Então a mulher era a única capaz de criar um ser humano, tá? Tirando o fardo desse homem, colocando somente que ele tinha que prover financeiramente a família, que era dele essa função, né? E era dela a função de criar os filhos, tá? E o porquê que o instinto materno ele não existe? Primeiro, que nem toda mulher quer ser mãe, tá? Então não é uma coisa inerente à mulher, não existe isso, tá? Segundo, na prática, o que é de onde surgiu, né? Esse instinto materno? Qual foi a justificativa? Existe um grupo de neurônios no cérebro chamado amígdala. Esses neurônios, eles são responsáveis pelas emoções, pelo estado de alerta. Quando a mulher fica grávida, ela já sente a responsabilidade de criar um ser humano, tá? E isso, quando o bebê nasce, ele tem essa amígdala cerebral, ela entra em estado de alerta constante e ela cresce dentro do cérebro, aumentando, potencializando o estado de alerta. Então você fica assim, sempre de prontidão, para se caso acontecer alguma coisa, você consiga suprir a necessidade dessa criança, certo? Por quê? Porque foi lá atrás colocado na nossa cabeça de que a mãe era a única responsável pela criança. Tá, mas e aí? O homem tem isso? Tem. O homem e qualquer mamífero tem essa mesma amígdala cerebral e essa mesma amígdala ela pode ter a neuroplasticidade de aumentar e aumentar com isso o estado de alerta. Sabe por quê? Porque se essa amígdala fosse só inerente, se o aumento da amígdala fosse só inerente à mulher, os casais homoafetivos homens não poderiam adotar. Porque como é que eles iam suprir a necessidade, por exemplo, de um recém-nascido? Se eles não acordarem de madrugada com a criança chorando. Não tem sentido. Se os homens, né, que adotam uma criança, eles têm essa capacidade total de criar sozinhos ou com seus companheiros, acordar de madrugada e fazer todas as necessidades que uma mulher faz, tirando amamentar, né, do peito, mas podem fazer isso se o leite for extraído ou se for dado fórmula, por exemplo. Então, assim, se existe essa possibilidade, então não cai por terra o instinto materno. Entendeu? Porque toda a atenção que a mulher tem com a sua criança vem da amígdala cerebral, com o medo daquela criança sofrer. Entendeu? É isso. Esse é o instinto materno que é justificado por séculos, tá? E aí, o que isso tem a ver com o direito? Uma das fontes do direito, ele é o costume, tá? Então, os juízes, inclusive tem a Lei de Introdução às Normas Brasileiras, no seu artigo 4º, ele fala o seguinte, que eu vou ler exatamente. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, casos parecidos, os costumes e os princípios gerais do direito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se existe um costume na sociedade de que daquela forma, aquela atitude foi tomada daquela forma, o juiz vai falar, beleza, então tá certo, então é isso. Então pensa, se uma mulher entra na justiça, vamos supor, um caso hipotético, pedindo indenização para o seu marido por todo, ou para o Estado, né, para a Previdência, por todo o esforço, por todo o trabalho que ela teve em cuidar de um ser humano dentro de casa. E aí o juiz vai falar o quê? Bom, não tem lei falando sobre isso, não é mesmo? Não tem nada que diz respeito desse trabalho, né, que a gente chama de trabalho invisível hoje em dia, que é uma tese que vem sendo discutida. Se não existe lei sobre isso, se não existe nenhum caso análogo a isso, se não tem nada com base nos princípios do direito, como que as pessoas agem? Qual é o costume das pessoas para aquilo acontecer? As pessoas, na maioria dos casos, têm a mulher dentro de casa e o homem trabalhando. Então, não cabe indenização. Entenderam? Então, essa é a importância de se mudar os costumes. Como aconteceu isso na prática? A inserção da mulher no mercado de trabalho. Licença maternidade. É um costume que foi necessário ser criado uma lei para que protegesse a mãe e a criança, inclusive a saúde pública, porque o aleitamento, esse período que a criança nasce, impacta diretamente no dinheiro público, na saúde pública. Outro exemplo, para ficar mais claro, que um costume trouxe uma lei. Casamento homoafetivo. Existia a possibilidade de casar antigamente? Não. Os casamentos eram só entre homem e mulher. O costume, a briga da população para que isso fosse mudado, para que tivesse consequências jurídicas para aquilo, para que pudesse ser feito um contrato entre duas pessoas que queiram juntar seus bens e etc., calhou, né, teve como consequência a promulgação dessa lei, a possibilidade de outros dois gêneros iguais, né, os mesmos gêneros, casarem e terem consequências jurídicas dos seus atos.
Entenderam? Então, essa é a importância da gente repensar os nossos costumes, colocar à prova o que a gente vive, para ver se aquilo realmente é efetivo, se realmente existe e se realmente faz bem na população como um todo. Entenderam? Qualquer dúvida, mandem um direct.